A aurora despontava no horizonte, tingindo com sua luz dourada as margens do encantador vilarejo de San Miguel, um tesouro escondido nas costas do México. As ondas do mar, em seu perpétuo vai e vem, tocavam a praia com uma suavidade que refletia a paz de um novo dia. San Miguel, com suas casas de cores desbotadas pelo tempo e ruas de paralelepípedos cheias de histórias, era um lugar onde o tempo parecia ter perdido a pressa, envolto na serenidade da costa. No centro daquele paraíso esquecido, ao lado de um riacho cristalino que sussurrava segredos para quem quisesse ouvi-los, erguia-se uma antiga árvore, com raízes profundamente cravadas na terra e galhos que abraçavam o céu. Aquela árvore não era qualquer árvore. Era o refúgio secreto de duas crianças que, apesar da pouca idade, compartilhavam um vínculo que o destino havia tecido com fios de inocência e dor, para que aprendessem a maior lição de suas vidas. Às vezes, a pessoa que mais precisa ser encontrada é aquela que se esconde bem diante de você. Rodrigo Castilho, um menino de 12 anos de cabelos negros e olhos escuros, corria com a rapidez que só os jovens conseguem alcançar, escapando do eco das discussões que frequentemente inundavam sua casa. Seu coração batia forte, não apenas pelo esforço, mas pela certeza de que, no final de sua corrida, ela estaria lá. Jimena Ramírez, com apenas 10 anos, o esperava sentada no grosso galho da velha árvore, balançando suas delicadas pernas no ar enquanto seus olhos claros, tão azuis quanto o céu que os cobria, observavam o riacho que corria aos seus pés. Havia algo naqueles olhos que sempre fascinava Rodrigo, uma mistura de tristeza e esperança, como se o mundo ao seu redor fosse ao mesmo tempo belo e incompreensivelmente solitário. "Está atrasado!" exclamou Jimena com um sorriso travesso ao ver Rodrigo aparecer entre os galhos. Eu sei, respondeu ele enquanto escalava com agilidade até alcançá-la no galho. Mas hoje foi pior que outros dias. Meus pais não paravam de gritar. Jimena o olhou com preocupação, uma expressão que para alguém tão jovem era estranhamente profunda. "Por que eles sempre brigam?" perguntou ela, inclinando-se um pouco em sua direção, como se sua proximidade pudesse dar as respostas que precisava. Rodrigo, com o olhar perdido entre as folhas ao redor, suspirou profundamente. "Não sei. Talvez porque meu pai está sempre cansado do trabalho, ou porque minha mãe diz que nunca tem dinheiro suficiente. Mas às vezes, acho que é porque eles simplesmente não se amam mais como antes." Jimena abaixou o olhar, brincando com um fio solto no vestido de algodão. "Meu pai nunca está em casa", murmurou ela. "Está sempre no mar pescando. Quando volta, está tão cansado que mal me olha. É como se eu nem existisse para ele." Rodrigo a olhou, percebendo a tristeza que invadia a voz de Jimena. Sem pensar duas vezes, segurou sua mão com uma suavidade que só as crianças conseguem demonstrar, como se temesse quebrar algo frágil e valioso. "Mas eu estou aqui, Jimena", sussurrou Rodrigo, olhando para as mãos entrelaçadas. "E sempre estarei aqui para você." Jimena ergueu o olhar, e seus olhos se encontraram, como se ambos dissessem, sem saber: em cada promessa inocente, esconde-se um desejo de eternidade. Naquele instante, sob a proteção da árvore, o mundo exterior desapareceu, deixando-os sozinhos em seu pequeno universo. Era um momento puro, cheio de uma inocência que só a infância pode oferecer, e embora nenhum dos dois soubesse naquele momento, aqueles breves encontros seriam as raízes de algo que o tempo jamais poderia arrancar. Os dias e semanas passaram, e a cada encontro o laço entre eles se fortalecia. Aos domingos, durante a missa na pequena igreja do vilarejo, procuravam-se com o olhar dos extremos opostos do recinto. Rodrigo, sentado no banco da frente com seus pais, virava discretamente a cabeça, buscando o rosto familiar entre a multidão. Jimena, sentada nos fundos com uma vizinha idosa que sempre a levava, o encontrava com um sorriso tímido que só Rodrigo entendia. Era um jogo silencioso, um segredo compartilhado que se tornava sua fuga, seu pequeno refúgio de felicidade. De vez em quando, ao sair da missa, Rodrigo corria até a praça do vilarejo, onde Jimena o esperava sentada na borda da fonte, com as mãos entrelaçadas sobre o colo.
Sem dizer uma palavra, caminhavam juntos até o riacho, onde a velha árvore os aguardava como um amigo leal, sempre disposto a abrigá-los sob sua sombra. Ali, sentados no mesmo galho, compartilhavam sonhos, medos e pequenos tesouros. Rodrigo, às vezes, levava uma maçã roubada da cozinha, e Gimena trazia uma concha que havia encontrado na praia naquela manhã. "Veja o que encontrei hoje, é para você", disse Rodrigo um dia, tirando do bolso uma pequena pedra em forma de coração, rudemente lisa e com um tom rosado que brilhava sob o sol. Gimena pegou a pedra nas mãos, maravilhada. "Prometo que quando crescer e tiver dinheiro vou te comprar uma joia gigante, a mais bonita de todas, e você vai usá-la enquanto caminhamos juntos pela beira do mar", disse Rodrigo, sem perceber que as promessas feitas com o coração nunca se quebram. Apenas esperam o momento certo para se cumprir. "É linda, Rodrigo. Eu também quero te dar algo", disse Gimena de repente, com um sorriso travesso, enquanto tirava um pequeno lenço bordado do bolso do vestido. "Fui eu que fiz. Não é perfeito, mas é muito especial para mim." Rodrigo pegou o lenço com cuidado, sentindo a maciez do tecido entre os dedos. Estava adornado com bordados simples, flores e pequenas figuras que Gimena havia costurado com dedicação. Ele sabia que, para ela, aquele lenço não era apenas um pedaço de pano, mas uma demonstração de carinho e empenho. "É lindo, Gimena", disse Rodrigo com um sorriso sincero. "Vou guardá-lo para sempre, como nosso segredo. Algo só nosso." Gimena assentiu, satisfeita ao ver a emoção no rosto de Rodrigo. Para ambos, aquele lenço se tornaria um símbolo de sua amizade, uma lembrança dos laços que compartilhavam e dos momentos que valorizavam sob a copa do Aueuete. Naquele dia, enquanto o sol se escondia no horizonte, tingindo o céu de um laranja intenso, Rodrigo e Gimena se olharam nos olhos e souberam, sem precisar de palavras, que aquele lugar, aquele momento e aquela promessa eram tudo o que precisavam para serem felizes. E embora as ondas do mar continuassem quebrando contra a margem, e o vento seguisse sussurrando entre os galhos da velha árvore, nada no mundo seria capaz de romper o laço que os unia, como se toda a paisagem murmurasse que a beleza do primeiro amor está na sua simplicidade. Não precisa de grandes gestos, apenas da presença do outro. E assim, com o passar dos dias, semanas e meses, sua amizade se transformou em um vínculo inquebrantável. Sob a copa da velha árvore, sobre o galho grosso que se tornara seu refúgio, compartilharam mais que histórias. Compartilharam sonhos, medos e uma conexão que nenhum dos dois ainda podia compreender totalmente. Mas o que sabiam, com a certeza dos corações jovens, era que naquele pequeno canto do mundo sentiam-se completos, compreendidos e, acima de tudo, queridos, mesmo sem entender bem que a inocência do primeiro amor é um tesouro que nem o tempo pode roubar. Mas o destino, sempre caprichoso, tinha outros planos para eles, e, embora a copa da árvore continuasse sendo seu refúgio, logo a vida os arrastaria para direções opostas, como duas folhas levadas pelo vento. No entanto, a semente do amor plantada no coração daquelas duas crianças já havia criado raízes profundas, esperando o momento certo para florescer. Na véspera de serem separados pelo destino, sem saber disso, Rodrigo e Gimena viajavam certo dia no ônibus que os levaria à escola. Sentados juntos na parte de trás, conversavam em voz baixa, compartilhando risadas e segredos que só eles entendiam. Enquanto o ônibus deslizava suavemente pelas ruas de paralelepípedos, Gimena observava Rodrigo com uma ideia brilhante se formando em sua mente. "Rodrigo, você consegue imaginar um código especial só nosso, para dizermos coisas que não podemos dizer em voz alta?" disse ela, com os olhos brilhando de emoção. Rodrigo virou-se para ela intrigado. "Um código? Como qual?" Gimena sorriu como se estivesse esperando essa pergunta. "Tem uma pedra na colina bem onde às vezes nos encontramos para brincar. Ela é diferente de todas as outras, lembra? Tem um formato meio de coração, mas um pouco torto. Ninguém mais notaria, mas nós sim. Podemos deixar mensagens debaixo dela,
coisas que não teríamos coragem de dizer olhando nos olhos. Rodrigo sorriu diante da ideia, divertido com a criatividade. Isso parece incrível, Gimena. Seria como nosso próprio tesouro escondido. Gimena corou levemente, baixando o olhar para suas mãos. Assim sempre teremos um lugar para conversar, mesmo quando não pudermos fazer isso cara a cara. Rodrigo a olhou com uma mistura de admiração e timidez. O pensamento de compartilhar algo tão íntimo e especial apenas com Gimena fez seu peito se aquecer. Gosto muito da ideia, disse ele finalmente com a voz mais suave. Será nosso segredo. Os dois coraram ao perceber o quão especial era o que estavam propondo. O ônibus continuou sua viagem, e o restante do trajeto transcorreu em um silêncio confortável, cheio de pensamentos sobre o que aquele código secreto significaria para eles. Naquela mesma tarde, Rodrigo não conseguiu esperar. Foi até a colina, onde a pedra, de forma peculiar, estava levemente oculta entre os arbustos. Ao chegar, olhou ao redor para se certificar de que ninguém o via e então cuidadosamente levantou a pedra. Debaixo dela, encontrou um pequeno papel, cuidadosamente dobrado. A cor era suave, um rosa delicado, e ao aproximá-lo do rosto, percebeu um leve perfume floral, o aroma que sempre o fazia lembrar de Gimena. Com as mãos trêmulas, abriu a nota e leu as palavras escritas com a caligrafia infantil de Gimena. Eu sempre penso em você até nos meus sonhos. Rodrigo sentiu os olhos se encherem de lágrimas, uma emoção doce e profunda inundando seu coração. Aquelas palavras, tão simples e sinceras, revelavam o quanto ele era especial para ela. Sem pensar muito, pegou um pequeno pedaço de papel que havia levado consigo, apoiou-o em uma pedra próxima e, com o lápis que sempre carregava, escreveu uma resposta, o coração batendo forte. Te veja ou não, você está sempre comigo. Colocou a nota no lugar onde encontrou a de Gimena e a cobriu novamente com a pedra. Ficou ali por um momento, observando a paisagem ao redor, mas sua mente estava em outro lugar, naquele pequeno universo que ele e Gimena começaram a construir com palavras. Voltou para casa com o coração leve, sabendo que no dia seguinte Gimena encontraria sua resposta, e assim seu segredo continuaria crescendo, tão forte e especial quanto a amizade que compartilhavam. Pouco tempo depois, o sol brilhava alto no céu, anunciando o fim do ciclo escolar em San Miguel. O pequeno vilarejo costeiro vibrava com a alegria das crianças que corriam pelas ruas de pedra, celebrando o início das férias. No entanto, nem todos compartilhavam daquela emoção. Na árvore que se erguia junto ao riacho, Gimena esperava no galho de sempre, balançando as pernas enquanto observava o horizonte, alheia à agitação do vilarejo. Uma preocupação silenciosa havia se instalado em seu peito, uma sensação que ela não conseguia afastar desde a manhã. Rodrigo apareceu entre as folhas, caminhando devagar, com a cabeça baixa e os ombros caídos. Ao vê-lo, Gimena soube que algo não estava bem. — Rodrigo! —exclamou ela com um sorriso que tentava disfarçar sua inquietação. — Está atrasado. Achei que você não viria. Rodrigo não respondeu imediatamente. Subiu no galho e sentou-se ao lado dela, mas seus olhos permaneceram fixos no riacho que corria aos seus pés. Gimena notou a tristeza em seu semblante, uma sombra que nunca havia visto nele antes. — O que aconteceu? Perguntou ela suavemente, tentando alcançar seu olhar. — Seus pais brigaram de novo? Rodrigo assentiu sem levantar os olhos. Seus dedos brincavam nervosamente com um pequeno pedaço de casca que havia arrancado da árvore. — Sim, murmurou enfim. Mas desta vez foi diferente. Foi muito pior, Gimena. A preocupação nos olhos de Gimena se transformou em uma angústia palpável. Não se preocupe, Rodrigo, às vezes os adultos são assim. Brigam, gritam, mas depois tudo passa. Sempre é assim, não é? Rodrigo balançou a cabeça negativamente e, ao fazer isso, uma lágrima silenciosa rolou por sua bochecha. Gimena a viu, e seu coração se apertou. Nunca antes tinha visto Rodrigo chorar. — Gimena, disse ele com a voz quebrada. Desta vez não vai passar. Meus pais decidiram se separar.
Jimena ficou em silêncio, processando as palavras de Rodrigo. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado de repente. Os pássaros, o vento, o sussurro do riacho, tudo desapareceu, deixando apenas o som do coração de Jimena batendo forte em seu peito. Minha mãe quer que eu vá com ela para os Estados Unidos, continuou Rodrigo, quase num sussurro. Vamos morar com meu avô lá. E meu pai vai ficar sozinho, aqui, na casa. As palavras de Rodrigo caíram como um golpe no coração de Jimena. Sentiu que todo o ar escapava de seus pulmões, deixando-a vazia e trêmula. Tentou dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor de Rodrigo, mas as palavras não saíram. No lugar delas, um silêncio profundo e doloroso se instalou entre os dois. Um silêncio onde suas almas tentavam se despedir, sabendo que nenhuma palavra poderia mudar o inevitável. Os minutos passaram naquele silêncio comovente, até que Jimena, incapaz de conter mais a tristeza, começou a chorar. As lágrimas caíam copiosamente por seu rosto, enquanto seu corpo tremia a cada soluço. Rodrigo, vendo sua dor refletida nos olhos da menina que tinha sido sua melhor amiga, sentiu uma pontada no peito. Não suportava vê-la assim, tão triste, tão desamparada. "Espere aqui, Jimena!" exclamou de repente, com uma urgência na voz que surpreendeu a ambos. "Eu volto já." Sem esperar uma resposta, Rodrigo desceu do galho e saiu correndo, desaparecendo entre as árvores, enquanto Jimena continuava chorando, incapaz de entender o que estava acontecendo. O tempo se estendeu dolorosamente, cada minuto parecendo uma eternidade. Finalmente, Rodrigo voltou, ofegante e com as bochechas rosadas pela corrida. Em suas mãos, segurava algo, um objeto pequeno que Jimena reconheceu imediatamente. Era o lenço que ela mesma havia dado a ele algum tempo atrás. Rodrigo subiu rapidamente na árvore e, sem dizer nada, começou a secar as lágrimas de Jimena com o lenço. "Jimena", disse ele suavemente enquanto passava o lenço por seu rosto. "Agora este lenço está completo. Com suas lágrimas vou levar uma parte de você para onde quer que eu vá. Assim, você nunca estará longe de mim." Jimena, comovida por suas palavras, parou de chorar por um momento, sentindo como a dor em seu coração se misturava com uma estranha sensação de calor. Rodrigo estava prestes a falar novamente quando, com mãos trêmulas, tirou do bolso um pequeno par de brincos de fantasia. Eram simples, mas brilhavam com um encanto especial sob a luz do sol que se filtrava entre os galhos. "Eu os comprei juntando todas as minhas mesadas e queria esperar até seu aniversário para dar. Mas, como vou embora amanhã", disse Rodrigo, quase num sussurro. "Queria te dar algo especial, algo que te lembrasse de mim sempre que os usasse. Quando se olhar no espelho, saberá que, não importa onde eu esteja, estarei sempre pensando em você." Jimena olhou para os brincos na palma de Rodrigo e, sem se conter, o abraçou com força, escondendo o rosto em seu ombro. Rodrigo retribuiu o abraço com igual intensidade, ambos se agarrando àquele momento como se tentassem parar o tempo. E assim, entre lágrimas e promessas silenciosas, se abraçaram ternamente, conscientes de que aquela despedida era inevitável, mas com a esperança de que o laço que os unia jamais se quebraria. Rodrigo Castilho, agora um homem de 32 anos, estava em seu luxuoso apartamento no Upper East Side de Nova York. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista impressionante do horizonte da cidade, mas Rodrigo mal notava a vista que um dia o havia encantado. Sua mente estava presa em um labirinto de frustração e nostalgia. À sua frente, um imponente piano de cauda preto brilhava sob a luz da manhã, mas o silêncio que emanava do instrumento era ensurdecedor. Rodrigo, um pianista prodígio e multimilionário, havia conquistado o mundo da música com uma peça magistral que o catapultou para a fama anos atrás, intitulada A Menina dos Meus Olhos. Contudo, desde então, lutava para encontrar inspiração, para compor algo novo, algo que reacendesse a chama que o impulsionara durante toda a sua carreira. "Rodrigo, meu amor, quer um café?" A voz melosa de Melissa Anderson o tirou de seus pensamentos.
Melisa, sua noiva, era uma jovem deslumbrante, com cabelos dourados e um sorriso que parecia feito para capas de revista. Estava sempre ao lado de Rodrigo, pendurando-se em seu braço, enchendo-o de palavras doces e promessas vazias que ele começava a perceber como uma cortina para esconder seu verdadeiro interesse. O luxo e a fama que vinham com estar ao lado de alguém como ele. "Não, obrigado", respondeu Rodrigo com um suspiro, virando a cabeça em direção a ela. Melisa se aproximou dele com um sorriso encantador, envolvendo os braços ao redor de seu pescoço. "Querido, estive pensando", começou ela com aquele tom que ele conhecia bem demais, "sobre o casamento. Encontrei o lugar perfeito em Paris. É simplesmente divino. E claro, com um custo à altura de um casamento dos sonhos." Rodrigo franziu a testa, uma sombra de irritação passando por seu rosto. "Melisa, já conversamos sobre isso. Não quero um casamento extravagante. Prefiro algo mais simples. Algo que realmente signifique algo para nós." "Mas, amorzinho", disse ela, o tom doce se tornando quase teatral, "este será o casamento do ano. Você não quer que seja um dia que todos se lembrem?" Rodrigo tentou dissuadi-la, como já havia feito em outras ocasiões, mas, como sempre, Melisa soube envolvê-lo em seu caramelo de palavras doces e carícias, até que ele se rendeu mais uma vez. Sentia que estava perdendo uma parte de si mesmo a cada decisão que permitia que ela tomasse, mas não encontrava forças para lutar contra sua insistência. Nesse momento, seu telefone começou a vibrar sobre a mesa. Rodrigo o pegou, aliviado pela interrupção. Mas, ao ver o identificador da chamada, seu coração deu um salto. Era um número do México. "Alô, sim?", disse Rodrigo com um pressentimento que não conseguia ignorar. A voz do outro lado da linha era formal, distante, e as palavras que ouviu o paralisaram. "Senhor Castilho, lamentamos informar que seu pai faleceu repentinamente há algumas horas. O senhor deve vir a San Miguel para cuidar da herança e resolver os assuntos relacionados à propriedade." Rodrigo deixou o telefone cair sobre a mesa. Sentiu como se o tempo tivesse parado. Seu pai, com quem tivera uma relação tensa e distante, agora estava morto. E junto com aquela notícia, voltaram todas as lembranças de sua infância da casa em San Miguel, da árvore de Jimena. "Rodrigo, o que aconteceu?", perguntou Melisa preocupada, ao ver a palidez em seu rosto. "Meu pai morreu", disse ele em voz baixa, quase como se não pudesse acreditar. "Tenho que ir ao México, a San Miguel. Vou ao enterro. Além disso, a casa... preciso vendê-la." Melisa franziu o senho, claramente desinteressada na ideia de deixar Nova York, especialmente em meio aos preparativos do casamento. "Mas, querido, agora estamos tão ocupados com o casamento. Não podemos simplesmente..." Rodrigo a olhou fixamente e, por um momento, toda a doçura de Melisa pareceu não ter efeito sobre ele. "Não, Melisa, eu preciso ir àquela casa, àquele lugar. Preciso fechar esse capítulo." Melisa, percebendo que não conseguiria convencê-lo desta vez, adotou seu tom mais dramático e carinhoso. "Tudo bem, meu amor. Se é tão importante para você, eu vou com você. Mas não me peça para ficar muito tempo nesse vilarejo, querido. Você sabe que não sou feita para esse tipo de lugar, meu amor." Rodrigo assentiu, sabendo que aquela viagem seria mais difícil do que imaginava. Enquanto isso, em San Miguel, México, Jimena Ramírez, agora com 30 anos, vivia uma vida tranquila no mesmo vilarejo onde havia crescido. Encontrara sua vocação no ensino e se tornara professora do ensino fundamental na pequena escola do povoado. Apesar de ser querida por seus alunos e respeitada pelos colegas, sua vida era uma luta constante para manter em pé a casinha que herdara, repleta de dívidas e memórias. Todos os dias após terminar suas aulas, Jimena ficava mais alguns minutos olhando pela janela da sala de aula, observando o sol se pôr sobre o mar. Seus dedos frequentemente encontravam o caminho num deslize caprichoso, até suas orelhas acariciando os pequenos brincos, já desbotados, que nunca tirava. Era um lembrete constante de uma promessa silenciosa, de um menino que havia deixado uma marca indelével em seu coração.
Tivera oportunidades de se casar em algumas ocasiões, mas algo dentro dela sempre se rebelava contra a ideia. Nenhum namorado, por mais bondoso e honesto que fosse, conseguia tocar as profundezas de sua alma como ela precisava. Rompia cada compromisso sem uma explicação clara, e desde então, apesar de sua beleza, vivia sozinha, dedicando-se aos seus alunos e a tentar pagar as dívidas herdadas de seu pai, que nos últimos anos havia se entregado à bebida. Naquela noite, longe dali, Rodrigo e Melisa embarcavam em um voo com destino ao México, ambos imersos em seus próprios pensamentos. Enquanto Rodrigo ponderava sobre o que o aguardava em San Miguel, Melisa já planejava como retornar a Nova York o mais rápido possível, completamente alheia ao peso emocional que a viagem representava para ele. As vidas de Rodrigo e Jimena, separadas pelo tempo e pela distância, estavam prestes a se cruzar novamente, mas nenhum dos dois imaginava o quanto esse encontro mudaria seus destinos para sempre. Na manhã seguinte, um luxuoso carro alugado, um sedã preto elegante, parou em frente ao cemitério onde acontecia o enterro. Rodrigo Castilho, ao volante, desligou o motor para tomar um fôlego profundo antes de abrir a porta. O voo dos Estados Unidos ao México fora exaustivo, não apenas pela distância, mas pelo peso emocional que o acompanhava. Dirigir sozinho até San Miguel lhe dera tempo para processar o que estava por enfrentar, embora nada o tivesse preparado de verdade para aquele momento. Rodrigo saiu do carro e, ao erguer o olhar, sentiu o ar denso e úmido do vilarejo envolvê-lo, trazendo consigo uma avalanche de memórias de sua infância. Vestido de preto, caminhou com passos firmes em direção ao grupo de pessoas reunidas. Seus olhos cruzaram rostos familiares, alguns agora marcados pelo tempo e outros que mal reconhecia. E então ele a viu. Sim, era ela. Enquanto sua voz interior repetia: "O destino tem sua própria maneira de unir aqueles que estão destinados a se encontrar, não importa quanto tempo passe." Vestida com um simples vestido preto, Jimena Ramírez estava de pé ao lado de outras pessoas do vilarejo. Seus olhos claros, que um dia tinham sido cheios de inocência e alegria, o encararam com uma intensidade que lhe tirou o fôlego. Rodrigo ficou imóvel, sentindo o tempo parar. Seus pensamentos se misturaram em uma combinação de nostalgia e surpresa. Era ela, mais bonita do que nunca, com uma maturidade que a tornava ainda mais fascinante. Mas o que realmente capturou a atenção de Rodrigo foram os brincos que pendiam de suas orelhas. Aquele pequeno par de brincos que ele havia lhe dado quando crianças, que agora brilhavam com a mesma força que as lembranças que ele havia tentado enterrar. Apesar dos anos e da distância, aqueles brincos continuavam sendo um testemunho silencioso do que haviam compartilhado. Jimena o olhou e por um instante todas as lembranças e emoções que havia guardado em seu interior por 2 décadas pareceram ressurgir. Melisa Anderson, a noiva de Rodrigo, apareceu atrás dele. Preferira ficar alguns minutos no carro, ajustando sua maquiagem e garantindo que sua aparência estivesse impecável. Ao se aproximar de Rodrigo, seu vestido preto perfeitamente ajustado destacava sua silhueta, e sua maquiagem, impecável, contrastava com o ambiente sombrio do cemitério. "Rodrigo, querido!" exclamou Melisa, com um sorriso brilhante, ignorando completamente o tom solene do momento. Com uma efusividade que deixou todos perplexos, Melisa lançou-se aos braços de Rodrigo com força, beijando-o por um instante diante de todos os presentes. Jimena, que observava a cena à distância, sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. A ação de Melisa, tão deslocada naquele momento de luto, deixou claro para Jimena uma dura realidade. Rodrigo estava noivo. Talvez até já fosse casado com aquela mulher elegante. Rodrigo correspondeu ao beijo automaticamente por apenas um segundo, ainda preso à confusão de emoções ao ver Jimena depois de tantos anos. Quando abriu os olhos, procurou novamente por ela e a viu abaixar o olhar, incapaz de suportar a cena, enquanto uma lágrima silenciosa escorria por sua bochecha. Sem dizer uma palavra, Jimena virou-se e começou a se afastar do cemitério. Seus passos rápidos e decididos, como se tentasse fugir da realidade que acabara de enfrentar. Rodrigo a seguiu com o olhar, seu coração acelerado e os pensamentos em turbilhão.
Cada passo de Jimena parecia uma eternidade, e com cada um deles, sentia que algo essencial se distanciava, algo que ainda não conseguia compreender completamente. Perguntas se aglomeravam em sua mente. Era realmente Jimena? Como era possível que, depois de tantos anos, ela ainda usasse aqueles brincos? O que tudo isso significava? Enquanto a figura de Jimena desaparecia entre as árvores nas bordas do cemitério, Rodrigo murmurou para si mesmo, com a voz trêmula e cheia de emoção. É Jimena? Realmente é ela? Ela está mais linda do que nunca. Mas antes que pudesse dar outro passo ou sequer processar o que acabara de ver, Melisa, alheia a tudo o que acontecia no coração de Rodrigo, o abraçou com mais força e o afastou de seus pensamentos. Rodrigo, querido, vamos embora daqui. Este lugar me deprime, meu amor, disse Melisa, com uma voz doce, mas desprovida de empatia. Rodrigo, ainda com o olhar perdido na direção em que Jimena havia desaparecido, enfatizou que não sairia até que o enterro de seu pai terminasse. Contudo, sabia que havia algo mais naquela viagem do que imaginara. Sua vida estava prestes a mudar, e o que acabara de testemunhar era apenas o começo, pois teria que aprender que não é a distância que separa as pessoas, mas a falta de vontade de encontrar o caminho de volta. Após o enterro, Rodrigo e Melisa chegaram ao único hotel do pequeno vilarejo de San Miguel. O lugar, simples, mas acolhedor, tinha um charme rústico que contrastava fortemente com o luxo ao qual Melisa estava acostumada. Assim que entraram no quarto, Melisa suspirou exageradamente e, com uma expressão de tédio, deixou-se cair sobre a cama. Rodrigo, querido, este lugar é tão campestre, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado enquanto olhava ao redor com uma mistura de desdém e resignação. Acho que o melhor é relaxar um pouco na banheira enquanto você resolve esses assuntos com o advogado, está bem, meu amor? Não suporto esse ambiente lúgubre de cemitérios, querido. Rodrigo assentiu, aproveitando a oportunidade que se apresentava. Aproximou-se dela, depositou um beijo em sua testa e garantiu que não demoraria muito. Não se preocupe, Melisa. Relaxe e aproveite um pouco da tranquilidade. Volto logo, disse ele, pegando as chaves do carro. Sem perder tempo, Rodrigo saiu do hotel, mas em vez de ir ao escritório do advogado, dirigiu-se ao lugar onde sabia que precisava estar. A colina, com a velha árvore que fora seu refúgio na infância, o chamava, e no fundo de seu ser sabia que encontraria Jimena ali. Quando chegou, o cenário se desdobrou diante dele como uma pintura congelada no tempo. O velho auauete ainda estava de pé, majestoso e protetor, com seus galhos estendidos em direção ao céu. E lá, no galho grosso onde costumavam se sentar juntos, estava Jimena. Sua figura esbelta e elegante recortava-se contra o fundo do céu, e seus olhos, cheios de uma profunda melancolia, observavam o riacho que corria a seus pés. Rodrigo se aproximou com passos firmes, mas suaves, como se temesse quebrar o encanto daquele momento. Eu sabia que te encontraria aqui, disse ele, um sorriso surgindo em seus lábios. Jimena sobressaltou-se ligeiramente, virando a cabeça para vê-lo. Seus olhos se encontraram, e por um instante, o brilho nos olhos de Jimena intensificou-se até se transformar em lágrimas, que nem ela mesma seria capaz de explicar. Rodrigo sentou-se ao lado dela no galho, permitindo que o silêncio falasse por ambos durante alguns minutos. Então, com um suspiro profundo, começou a falar, como se estivesse desenterrando palavras que havia mantido guardadas por tempo demais. Jimena, minha Jimena, desculpe chamá-la assim, como você está? Disse, entrelaçando sua mão com a dela, sem que ela resistisse. Há algo que preciso te dizer, e nem sei porquê. Algo que só entendi hoje. Começou sua voz baixa e carregada de sinceridade. Estou noivo de uma mulher muito bonita, alguém com quem tentei me convencer de que estava apaixonado. Mas desde que cheguei aqui, desde que te vi no cemitério, não sei como, não sei porquê, tudo desmoronou. Nunca senti com Melisa o tipo de conexão que sinto com você, aqui e agora. Por alguma razão, sempre me senti incompleto, vazio, como se algo me faltasse e eu não soubesse o que era.
Rodrigo fez uma pausa, seu olhar perdido nas folhas da árvore que balançavam suavemente com a brisa. Gimena, com os olhos cheios de lágrimas, mas mantendo a calma, o olhou fixamente, como se tentasse compreender o turbilhão de emoções que ele compartilhava. Naquele momento, Gimena decidiu que não queria ser a causa de uma ruptura, nem causar feridas emocionais à sua noiva. Havia uma grande nobreza em seu coração. Com a alma em pedaços e disposta a deixá-lo ir, pensou profundamente. O amor não se trata de possuir, mas de liberar e ser feliz com a felicidade do outro. Então, forçando um sorriso, ela acariciou a mão entrelaçada de Rodrigo e respondeu. Rodrigo. Sua voz tremia, mas carregava a força interior que sempre tivera. O que realmente importa, mesmo quando o destino separa as pessoas, é que o que está no fundo do nosso coração nunca desaparece. Você é apenas uma bonita lembrança para mim. Nossos caminhos se separaram há muito tempo. Somos uma névoa, uma nostalgia, uma tela inacabada. Sua noiva é a realidade, o presente, o quadro completo. O que sentimos nessa confusão de emoções é apenas um pouco de melancolia por aquelas crianças que fomos e que nunca mais seremos. Rodrigo, surpreso com a profundidade das palavras de Gimena, baixou o olhar para os brincos que ela ainda usava, os mesmos que ele lhe dera tantos anos atrás. A curiosidade, misturada com um profundo respeito, o levou a perguntar: e se esse sentimento não for real, se for apenas nostalgia, como você diz? Então, esses brincos, vejo que os guardou todos esses anos. Por quê? Gimena sorriu fracamente e seu olhar se voltou para o horizonte, como se buscasse na distância as palavras certas para não revelar o imenso amor que ainda sentia por Rodrigo. Esses brincos são muito mais do que simples joias, Rodrigo. São um símbolo de um tempo da minha vida que foi puro, verdadeiro e sem complicações. Eu os uso não apenas porque me lembram de você, mas porque me lembram de quem eu era quando estava com você. Uma parte de mim sempre soube que, não importa quão longe a vida nos levasse, sempre haveria algo que me conectaria a você. Eu os uso porque são um lembrete da promessa que fizemos, de nunca esquecer o que significávamos um para o outro. E é isso que a promessa significa. Não estar juntos, mas lembrar o valor da nossa amizade especial. Rodrigo sentiu um nó na garganta, comovido pela profundidade das palavras de Gimena. Então, com medo explícito, perguntou: Você se casou, Gimena? Desculpe perguntar. É impossível que não tenha se casado. Você está tão linda. Gimena, soluçando por dentro e vendo nessa pergunta uma oportunidade de evitar a embaraçosa confissão de seu amor por Rodrigo, inventou uma mentira enquanto repetia para si mesma para se fortalecer. O valor do amor não está no que se recebe, mas no que se está disposto a dar. Vou me casar em breve, talvez em alguns meses. Meu noivo está em outra região e virá em breve. Rodrigo soltou suavemente sua mão e, cabisbaixo, exalando tristeza, disse apenas: Entendo. Naquele momento, sob a velha árvore de aueuete que havia sido testemunha de seus sonhos e medos infantis, Rodrigo soube que sua vida nunca seria a mesma. As palavras de Gimena haviam alcançado o fundo de sua alma, e embora o caminho à frente estivesse cheio de incertezas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. O vento sussurrou suavemente entre as folhas como se a própria árvore estivesse abençoando aquele reencontro. Ambos permaneceram em silêncio, mesmo com as ilusões despedaçadas, aproveitando a presença um do outro, deixando que o momento falasse por si só. Rodrigo começou a perceber que seu compromisso com Melisa não preenchia o vazio em seu coração e enfrentou a ideia de que o amor que acreditava sentir não era tão profundo quanto o que sentia por Gimena. Por outro lado, Gimena lutava para manter a compostura, oferecendo uma saída nobre, embora dolorosa, para ambos. A decisão de Gimena de mentir sobre um compromisso inexistente foi um sacrifício pessoal que destacava seu desejo de proteger Rodrigo e preservar a pureza do que haviam compartilhado. Sua mentira não era apenas um ato de amor, mas também uma forma de evitar que Rodrigo desfizesse sua vida por uma decisão impulsionada pela nostalgia,
causando dor a Melisa, uma mulher que Gimena acreditava ser honrada. Rodrigo, incapaz de dormir após o intenso reencontro com Gimena, encontrava-se preso em um turbilhão de pensamentos e emoções. O peso da nostalgia e a percepção de seus verdadeiros sentimentos o mantinham acordado na silenciosa suíte do pequeno hotel de San Miguel. Melisa, sua noiva, dormia profundamente ao seu lado, alheia à tormenta interna que Rodrigo enfrentava. Ele repetia para si mesmo: às vezes, precisamos nos perder para nos encontrarmos novamente. E ao fazer isso, descobrimos quem realmente somos. Nesse momento de introspecção, Rodrigo percebeu que sua vida, embora bem-sucedida, havia estado vazia sem o amor que nunca deixou de sentir por Gimena. Decidido a encontrar alguma paz, Rodrigo levantou-se da cama e saiu do quarto em silêncio, tentando não acordar Melisa. Com passos lentos, percorreu os corredores do hotel, mergulhado na penumbra da noite. O prédio, de estilo colonial, tinha um ar nostálgico que ressoava com seu estado de espírito. Enquanto caminhava, seus pensamentos voltavam constantemente para Gimena, e como seus caminhos haviam se cruzado novamente em circunstâncias tão inesperadas. Seus passos o levaram até um pequeno salão na ala mais antiga do hotel. Este espaço, embora modesto, tinha um charme que prendeu a atenção de Rodrigo. A luz da lua atravessava as janelas altas, iluminando o pó que flutuava no ar e revelando um piano antigo no canto do salão. Era um piano de cauda, daqueles que resistiram ao tempo e que pareciam guardar em si histórias esquecidas. O instrumento, embora velho e um pouco desgastado, emanava uma presença majestosa, como se esperasse o momento certo para ganhar vida novamente. O coração de Rodrigo deu um salto ao ver o piano. Sentiu-se atraído por ele como um imã. Fazia tanto tempo que não sentia a centelha da inspiração, mas naquele momento, algo dentro dele se acendeu. Aproximou-se do piano, deslizando os dedos por sua superfície desgastada, sentindo a energia que o instrumento emanava. Era como se aquele velho piano, escondido em um canto esquecido do hotel, tivesse esperado por ele. Rodrigo sentou-se no banco de madeira, ajustando sua postura. Fechou os olhos por um momento, deixando-se levar pela mistura de emoções que o invadia. Sem pensar muito, começou a tocar, repetindo para si mesmo: às vezes é necessário atravessar a escuridão das nossas dúvidas para encontrar a luz da nossa verdade. As primeiras notas ecoaram no silêncio da noite, preenchendo o salão com uma melodia que brotava do mais profundo de sua alma. As mãos de Rodrigo se moviam com uma fluidez que ele não sentia há anos. Cada acorde, cada mudança de tom refletia a intensidade dos sentimentos que ele havia reprimido por tanto tempo. A melodia que surgia de seus dedos era suave, mas cheia de uma paixão contida, uma tristeza que se transformava em esperança. Imagens de Gimena, dos dias que passaram juntos na infância e da promessa não cumprida, se entrelaçavam com a música. Assim, na quietude da madrugada, Rodrigo compôs uma peça que se tornaria sua maior obra. Ele a intitulou Amor Sem Fim, e sabia com certeza que essa melodia era o reflexo do que realmente sentia, um amor eterno e inabalável por Gimena. Era como se, ao tocar aquelas teclas, ele tivesse encontrado a chave que vinha buscando há tantos anos. A inspiração perdida havia retornado, e com ela, uma clareza que o impulsionava a agir. Enquanto tocava, só pensava: o tempo não apaga o que o coração nunca deixou de lembrar. Rodrigo tocou até que os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas janelas. Exausto, mas com o coração cheio de determinação, voltou para o quarto. Sabia que não podia continuar ignorando o que havia descoberto em sua alma, concluindo para si mesmo: o coração sempre sabe o que quer, mesmo quando a mente tenta desviá-lo. Na tarde do dia seguinte, após refletir sobre tudo o que havia acontecido, Rodrigo tomou uma decisão. Precisava procurar Gimena e finalmente declarar seu amor. Estava decidido a pedir que ela não se casasse, a implorar por uma chance de estarem juntos e viverem o amor que nunca puderam viver na juventude. No entanto, ao chegar à casa onde Gimena havia passado toda a sua vida, foi recebido por um desconhecido. O homem, com uma expressão amarga, informou que a propriedade estava hipotecada pelo banco
e que ele era o novo proprietário. Após não conseguir quitar as dívidas deixadas pelo pai, que falecera meses antes, Gimena havia perdido a casa e ficado sem ter onde morar. Rodrigo ficou imóvel, aflito e desorientado. A mulher que havia inspirado sua obra mais grandiosa, que havia reacendido a paixão em sua vida, agora estava sem lar e possivelmente sozinha. A urgência de encontrar Gimena tornou-se ainda maior, especialmente ao imaginar que ela poderia sair da região em busca do enigmático noivo que havia mencionado durante o reencontro sob a árvore. Rodrigo sabia que não podia deixá-la ir. Precisava encontrá-la, custasse o que custasse, e lutar pelo amor que redescobrira. Enquanto dirigia, pensava em voz alta. Às vezes, a vida nos dá uma segunda chance de fazer as coisas certas, e essas são as oportunidades que não podemos deixar escapar. Dirigiu-se à pequena escola onde Gimena trabalhava, na esperança de encontrá-la ali, mas ao chegar, uma das professoras informou que Gimena havia pedido demissão naquele mesmo dia e deixado o vilarejo. Enquanto isso, no hotel, Melisa começou a suspeitar de que algo havia mudado em Rodrigo. Seu instinto lhe dizia que algo estava acontecendo. Sem demonstrar desconfiança, decidiu investigar discretamente. Com Rodrigo fora, Melisa aproveitou a oportunidade para vasculhar o quarto. Durante sua busca, encontrou a partitura recém-escrita, com um título que a fez parar: Amor Sem Fim. A princípio, seu coração acelerou, acreditando que Rodrigo havia composto aquela peça para ela como uma prova de amor antes do suntuoso casamento que tanto ansiava. Mas à medida que lia as notas e os comentários rabiscados nas margens, falando sobre um amor perdido e reencontrado, a dúvida começou a invadi-la. A música parecia apaixonada, nostálgica, e as palavras escritas não tinham o tom que Rodrigo costumava usar com ela. Algo não se encaixava. Pouco depois, Melisa ouviu a porta se abrir. Rapidamente guardou a partitura no lugar onde a havia encontrado e se apressou para o cômodo ao lado. De lá, ouviu Rodrigo entrando no quarto e falando ao telefone. "Preciso que me ajude a encontrá-la", disse Rodrigo com urgência na voz. O nome dela é Gimena Ramírez, uma professora do vilarejo. Ela é o amor da minha vida desde a infância, e não posso perdê-la outra vez. Faça o que for necessário, mas a encontre. Melisa ficou paralisada, seu coração batendo forte enquanto a realidade a atingia como uma tempestade. A partitura, a falta de atenção de Rodrigo, sua mudança repentina, tudo fazia sentido agora. A mulher que havia inspirado aquela melodia apaixonada não era ela, mas Gimena. A fúria e o desespero começaram a se misturar em sua mente. Rodrigo vinha se mostrando distante, frio, e agora ela entendia o porquê. Mas Melisa não era do tipo que desistia facilmente. Se havia algo em que era boa, era manipular situações a seu favor, e dessa vez não seria diferente. Decidida a recuperar seu controle sobre Rodrigo, traçou um plano. Tornar-se-ia mais melosa do que nunca, certificando-se de que ele não suspeitasse que ela sabia de seus verdadeiros sentimentos. Manteria Rodrigo por perto, distraído, enquanto arquitetava uma forma de garantir que Gimena nunca voltasse para sua vida. Rodrigo entrou no quarto do hotel com a mente em turbilhão, envolvido em um silêncio que parecia impenetrável. Melisa manteve sua fachada de doçura enquanto o observava atentamente. Mais tarde, o celular de Rodrigo vibrou com uma mensagem, e em um momento de descuido, Melisa aproveitou para lê-la. Era do advogado, indicando um endereço nos arredores do vilarejo, uma cabana antiga onde Gimena havia sido vista. Com um sorriso astuto, Melisa decidiu esperar que Rodrigo lesse a mensagem e inventasse uma desculpa para sair. Como previra, Rodrigo mencionou que precisava resolver um assunto urgente. Melisa, vestindo um elegante vestido que destacava sua figura, o deixou ir sem questionar, mas já tinha seu plano em ação. Minutos depois, também deixou o hotel, chamando um táxi privado para segui-lo sem que ele percebesse. Rodrigo chegou à desgastada cabana no meio da montanha e ali, de pé diante do horizonte, encontrou Gimena. Seu coração deu um salto ao vê-la, tão genuinamente linda, e ao se aproximar, Gimena o olhou incrédula, seus olhos cheios de surpresa e emoção.
Não posso acreditar que você está aqui, Rodrigo, disse ela, com a voz trêmula, enquanto tentava conter as lágrimas. Rodrigo sorriu com ternura, sentindo como cada fibra de seu ser vibrava com a conexão que havia reencontrado nela. Jimena, eu tinha que te encontrar. Não podia deixar você ir sem saber o que sinto, respondeu ele, aproximando-se mais, com um envelope na mão que estendeu para ela. O que é isso? Perguntou Jimena, curiosa e um pouco nervosa, enquanto abria o envelope. Ao ler os documentos, seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber o que continham. O título de propriedade da casa onde crescera, a mesma casa que havia perdido por causa das dívidas deixadas por seu pai. Rodrigo, por meio de seu advogado, comprou a casa do novo proprietário pelo dobro do valor e agora a devolvia a Jimena, colocando-a em seu nome. Rodrigo, não sei o que dizer, murmurou Jimena entre lágrimas, enquanto o abraçava com força, sua gratidão e emoção transbordando. Rodrigo a segurou acariciando seus cabelos e com uma voz cheia de sinceridade confessou. Eu te amo, Jimena. Sempre te amei desde que éramos crianças. Agora eu entendo que o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele apenas se esconde, esperando o momento certo para florescer. Sinto que tudo o que fiz, tudo o que conquistei, não fazia sentido sem você. Não quero que você se case com mais ninguém, a menos que você realmente não me ame. Mas sim, esse misterioso noivo que você mencionou de forma evasiva quando nos reencontramos. O brilho nos seus olhos e essas lágrimas que caem por suas bochechas cada vez que me olha, me fazem duvidar que você ame outra pessoa. Jimena, comovida, assentiu, admitindo entre lágrimas. Esse noivo não existe. Nunca quis me trair aceitando alguém apenas por solidão, porque sempre soube que só poderia amar verdadeiramente você. Eu inventei essa história porque não queria magoar Melisa, sua noiva. Não sou capaz de causar dor intencionalmente. Nesse momento, justamente, a voz de Melisa ecoou ao longe, chamando por Rodrigo. Ambos se separaram antes que fossem vistos por ela. Logo depois, Melisa se aproximou, com um sorriso forçado e exageradamente meloso. Rodrigo, meu amor, finalmente te encontrei, querido. Te procurei por toda parte. Perguntei ao seu advogado e ele me disse que você estava aqui, meu tesouro, disse Melisa, abraçando-o sem nem ao menos cumprimentar Jimena como se ela não existisse. Meu céu, precisamos voltar imediatamente para Nova York. Surgiu um compromisso de última hora para você fazer um concerto. Ah, e por falar nisso, amor, vi a partitura que você me dedicou. Amor sem fim. Tenho certeza de que você ia tocá-la como uma surpresa no casamento, que será daqui a poucos dias, não é? Querido, estraguei sua surpresa ao descobrir isso, desculpe. Jimena ficou pálida ao ouvir essas palavras e tentou se afastar, dirigindo-se à cabana. Rodrigo, com firmeza, mas suavemente, segurou seu braço e disse: Jimena, o seu lugar é ao meu lado. Rodrigo então se voltou para Melisa com uma expressão de determinação no rosto. Melisa, essa partitura não era para você. Melisa piscou, tentando manter sua encenação, e com uma risada nervosa respondeu, enquanto se pendurava no pescoço dele. Do que você está falando, amor? Não se preocupe, querido. Vou fingir que nunca a vi. Você é tão romântico. Mas Rodrigo, afastando-a gentilmente, olhou para ela com seriedade. Sinto muito, Melisa. Nunca tive a intenção de te iludir, mas não posso me casar com você. Essa partitura foi composta para essa mulher que está aqui, Jimena, a única que amei durante toda a minha vida, desde a infância. Eu nunca estive verdadeiramente apaixonado por você. Não seria justo que você se casasse com alguém que não te ame tanto quanto você merece. O sorriso falso de Melisa desapareceu instantaneamente, revelando seu verdadeiro caráter. Seus olhos brilharam de raiva, e sua voz, antes tão doce, tornou-se cortante e fria. Está dizendo que vai me deixar por essa insignificante mulher de vila? Disse ela, lançando um olhar desdenhoso para Jimena. Olhe para ela, Rodrigo. Ela não tem minha elegância, minha beleza, muito menos meu estilo. Eu sou a esposa perfeita para o grande pianista que você é. Juntos, seríamos o casal mais famoso de Nova York, em todas as capas de revista. Mas você escolhe. Essa professora insignificante só pode estar brincando.
Rodrigo a olhou com tristeza, finalmente compreendendo as verdadeiras motivações de Melisa. Melisa, tudo o que você me ofereceu foi uma vida vazia, baseada em aparências e superficialidades. Eu não busco status ou fama. Quero uma vida cheia de amor verdadeiro. E isso é algo que você nunca poderia me dar, porque o tempo todo você só esteve interessada no que eu poderia te oferecer. Fama, luxo, conexões, qualquer coisa para te impulsionar a ser a modelo de sucesso que sempre sonhou, mas que não conseguiu ser por si mesma. Mas eu quero mais que isso. Quero amor verdadeiro, e isso eu encontro aqui, com minha Jimena. Com essas palavras, Melisa, ferida e humilhada, soltou um bufar de desprezo, dizendo: Veremos se você não se arrepende e volta de joelhos para mim. Acha que sua estúpida partitura vai te salvar? Ou que alguma revista vai te contratar com essa mulher insignificante ao seu lado? Em seguida virou-se e saiu furiosa, sem olhar para trás. Rodrigo, sentindo o peso da libertação e da tristeza, voltou-se para Jimena, compreendendo finalmente que o amor é a chave que abre todas as portas da alma, revelando o tesouro que sempre carregamos dentro de nós. Jimena, disse com a voz trêmula, enquanto se ajoelhava diante dela. Esperei a vida toda para te dizer isso. Você se casaria comigo? Ao ouvir essas palavras, Jimena, ainda com lágrimas nos olhos, o olhou surpresa, e finalmente, com um sorriso que refletia todo o amor guardado durante tantos anos, lançou-se sobre ele, dando-lhe o sim com o beijo mais doce de suas vidas. Meses depois, em um magistral concerto em Nova York que lotou o auditório, Rodrigo, sentado ao piano, elegantemente vestido, tocou a peça Amor Sem Fim, enquanto sua radiante esposa Jimena, deslumbrante e usando uma joia brilhante no pescoço como ele havia prometido na infância, aplaudia na primeira fila com o sorriso mais esplendoroso. Se você quer ajudar os cães abandonados da rua, é muito fácil. Basta se inscrever, deixar um like e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa te enviar uma saudação personalizada.